Sotaque e pronúncia no inglês. Será que o sotaque influencia no seu falar em inglês, na sua comunicação em inglês? Qual será que é mais importante? Qual que você tem que focar mais? No seu sotaque ou na pronúncia? Qual que é a diferença entre eles dois? É isso tudo que a gente vai falar nesse vídeo. Então assim, gente, a primeira coisa que você tem que entender é que inglês é falado em vários lugares do mundo, em vários países, tá? Inglês é falado nos Estados Unidos, falado na Inglaterra, é falado na Austrália, é falado na Índia, em Filipinas, em um monte de lugar. E em cada lugar eles falam de um jeito diferente, tá? Eles não falam em todos esses lugares, não falam igual os Estados Unidos falam, por exemplo. Então assim, em cada lugar eles vão ter um jeito diferente de falar, tá bom? Então, assim, muitas vezes a gente aqui que é brasileiro, a gente tenta focar muitas vezes em falar um pouco mais como os norte-americanos. Mas a primeira coisa que você tem que entender é que o inglês é falado de vários jeitos diferentes porque são de várias regiões diferentes, tá? Então, assim, a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é que não tem um jeito só de se falar, por exemplo, um sotaque que a gente vai falar aqui, que é o sotaque dessas regiões que eu falei. Cada um vai falar o inglês de um jeito diferente, porque eles são de regiões diferentes. Então, assim, mesmo que eles sejam nativos, muitos desses países são nativos, tá? Que nos Estados Unidos tem inglês nativo, Inglaterra, Irlanda, Filipinas também, tudo, um monte de lugar, tá? E muito mais do que isso que eu tô falando, só alguns exemplos. São ingleses muitas vezes nativos, tá? E assim, eles falam diferente, muito diferente um do outro, mas ainda é o inglês, tá? Só muda o sotaque. Então, isso é a primeira coisa que você tem que entender. Então, o que é sotaque? Vou definir sotaque aqui primeiro, tá? E diferenciar sotaque de pronúncia. Porque tem diferença entre eles dois, sotaque é uma coisa, pronúncia é outra. Então vamos aqui primeiro o que é sotaque. Sotaque é o jeito que você fala, tá? O ritmo, o jeito que os músculos da sua boca aqui se comportam quando você fala. E de tanto você falar ali na sua região, seu idioma, de tanto você falar eles, os músculos vão se acostumando com aquele jeito de se falar, tá? Então assim, se você fala mais de uma maneira mais arrastada, se você fala de uma maneira mais pausada, tá? Já vou dar alguns exemplos aqui, mas é isso, tá? É o que diz respeito à sua região. Sotaque faz parte da sua personalidade, tá? Porque ele diz que região que você vem ali, tá? De que região você está falando aquele idioma. Já a pronúncia é a forma que você fala certa palavra, por exemplo, tá? É o como você pronuncia os sons do idioma, tá bom? É o jeito de se pronunciar os sons do idioma. Se você tem uma pronúncia certa, você está pronunciando os sons daquele idioma de uma maneira correta, tá? Então, essa é a diferença entre pronúncia e sotaque. Então, é como eu falei, quando eu disse lá os exemplos dos países que falam inglês, todos eles não falam inglês da mesma forma, cada um deles falam inglês com um sotaque diferente, tá? E aqui, por exemplo, no Brasil mesmo, a gente fala português de várias maneiras diferentes também, com vários sotaques diferentes. Então, se você é da Bahia, você vai falar de um jeito. Se você é daqui do Paraná, onde eu moro, você vai falar de um jeito. Se você é do Rio de Janeiro, você vai falar de outro. Se você é do Rio Grande do Sul, você vai falar de outro. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente fala com diversos sotaques diferentes, tá? Que nem aqui no Paraná, a gente vai falar, por exemplo, porta, uma coisa assim, um RCR bem mais puxado, tipo porta, verde. Lá na Bahia, por exemplo, eles falariam porta, tá? Que nem o meu nome, que é Marcelo, alguns amigos meus de lá da Bahia falam Marcelo. Então assim, e eles não estão falando o errado, imagina, falar, não, você está falando o português errado porque você não está falando do jeito que eu estou falando, é Marcelo e não Marcelo, né? Então assim, por exemplo, que nem o pessoal gaúcho do Rio Grande do Sul, eles têm ali, não falam desse jeito que eu tô falando, nesse ritmo, né? Eles falam uma coisa mais tipo, nossa, mas o que você tá fazendo? Né? Bah, tipo essas coisas, saca? Então, assim, é o ritmo, o jeito de se falar, tá? Se é uma coisa mais pausada, a melodia que você dá ali na sua fala também, tá? Então não tá errado, tá? São só sotaques diferentes que dizem respeito à sua personalidade, tá? Que falam sobre a região que você veio. Só que assim, o brasileiro ele gosta bastante de ficar criticando. Então quando a pessoa que é brasileira está falando inglês com sotaque de brasileiro, o outro brasileiro vai lá e fala, não, seu inglês é ruim, você está falando com sotaque. Mas é claro que a pessoa vai estar falando com sotaque, ela é brasileira, ela vai estar falando com sotaque de brasileiro, tá? Da mesma forma que se um baiano viesse aqui para o Paraná e falasse porta verde,
falasse Marcelo, que nem o meu nome, eu não ia virar para ele e falar, não, você está falando o português errado, porque não é assim que se fala, né? Não faz sentido. Mas quando o brasileiro vê o outro brasileiro falando em inglês ali com sotaque de brasileiro, ele critica, né? O brasileiro, assim, gosta de criticar bastante, mas é isso, tá? Esse negócio, sim, faz parte da sua personalidade. Não tem como você falar inglês 100% com sotaque de norte-americano, por exemplo. Você é brasileiro, então você vai carregar um pouco, pelo menos um pouco do seu sotaque de brasileiro, tá? Então, assim, o brasileiro critica bastante, tá? Mas existem diversos sotaques, e se você for falar um outro idioma, você é brasileiro, então você vai ter sotaque de brasileiro. Então vamos agora para o que você pode extrair de importante disso tudo, tá? Sim, o que eu te digo, o que eu te aconselho, que é o melhor, a mais eficiente, assim, sabe? É você focar muito mais na pronúncia do que em sotaque, tá? Porque a pronúncia vai ser o que vai melhorar o seu inglês efetivamente. Se você não pronunciar as palavras da maneira correta, as outras pessoas nem vão entender, tá, o que você está falando. Já assim, se você tiver um sotaque da sua região, mas tiver a pronúncia correta, você ainda vai estar falando inglês, tá? Que nem todos os outros países falam inglês de um jeito, você só vai ser mais um que está falando inglês do seu país, tá? Igual um monte de outros. Não tem problema se você tiver com o sotaque. O problema é se você tiver com a pronúncia errada, tá? Então, foque muito mais na sua pronúncia. Tem gente que tem aquele objetivo de, não, eu quero falar inglês igual um nativo dos Estados Unidos, eu não quero ter sotaque, eu quero falar igualzinho como se fosse um nativo. E assim, não dá para você falar como se fosse um nativo, porque você só falaria se você fosse um nativo, tá? Se você tivesse nascido lá. Então, assim, tem algumas raras exceções, tipo 99,9% das pessoas que conseguem falar quase como um nativo, mas assim, ainda assim não dá, tá? Ainda assim, alguma minúscula coisinha ela vai ter ali da sua região. Então assim, o que eu quero dizer é que o seu objetivo não tem que ser o sotaque, e sim a pronúncia, tá? Que isso sim que vai fazer com que o seu inglês melhore muito mais. Você pode sim focar em melhorar um pouco assim seu sotaque, eu não diria melhorar, mas você quer ter um sotaque mais parecido com os norte-americanos, por exemplo, os caras dos Estados Unidos, você pode reduzir um pouco do seu sotaque brasileiro, tá? Você pode reduzir um pouco do seu sotaque brasileiro e focar um pouco mais no sotaque norte-americano. Mas é isso que dá pra fazer, dá pra você reduzir um pouco, tá? Não dá pra você tirar 100% do seu sotaque brasileiro e ganhar 100% do sotaque americano, não. Mas é como eu disse, tá? Foque primeiramente muito mais na pronúncia certa de cada palavra, e depois você pode focar ali em reduzir um pouco o seu sotaque. E também é importante você saber diferenciar na hora, assim, na prática, sabe? Porque tem coisas que as pessoas vão olhar assim e vão dizer que você está com um sotaque ruim, né, digamos assim, sotaque de brasileiro, mas na verdade você está errando a sua pronúncia. E às vezes você vai estar, por exemplo, cometendo algo relacionado à pronúncia, as pessoas vão falar que é sotaque, ou vice-versa, sabe? Por exemplo, se você falar a palavra bom, que é good, tá? Se você falasse good, isso é um erro de pronúncia e não de sotaque, tá? O jeito certo de se falar é good. Eu falei aqui com a pronúncia certa, mas muito provavelmente eu não falei como um nativo, por exemplo, dos Estados Unidos falaria, tá? Eles falariam de uma forma um pouco diferente, mas eu falei com a pronúncia certa, é good. Se você falasse good, você está errando na pronúncia, tá bom? Por exemplo, a palavra também quase a mesma, só que significa Deus, que é God, tá? G-O-D, é God. Se você falar God, você está errando na pronúncia, tá? Então, assim, isso são erros de pronúncia e não de sotaque, tá bom? Então, assim, não existe erro de sotaque, né? Deu a entender outra coisa, mas isso não é tipo, a pessoa erra, ela fala good, e daí você vai corrigir, ela fala não, mas é assim, isso aqui é questão de sotaque, esse é o meu sotaque. Não, isso aí tá errado, tá? Isso é um erro de pronúncia mesmo, tá bom? E isso sim tem que ser corrigido, tá? Você pode falar good com o seu sotaque brasileiro, tá? Você não precisa falar good igual um norte-americano. Você tem que acertar a pronúncia, tá bom? É esse tipo de coisa que eu tô falando, tá? Só para exemplificar aqui. Mas, se você quiser, depois que você já treinou ali bastante, tem uma pronúncia bem boa, e quiser reduzir o seu sotaque, tem como. Tem gente que vai ter mais facilidade até, tá? Tem gente que, assim, sem se esforçar muito, vai ter mais facilidade para reduzir o sotaque. Tem algumas coisas que influenciam isso. Tipo, por exemplo, se a pessoa já viajou para fora, se ela já foi para os Estados Unidos, para algum país que fala inglês, dependendo do tempo que ela ficou lá,
ela fica bastante imersa ali, então 24 horas com pessoas ao redor dela falando inglês, então isso pode influenciar em ela ter ali um pouquinho a mais de redução ali do sotaque brasileiro dela. Também, assim, o quanto que a pessoa, aqui mesmo, no Brasil, se a pessoa assiste muita coisa, faz muita coisa em inglês, quanto mais imerso ela fica também, no geral, maior vai ser as chances dela ter um sotaque ali brasileiro reduzido um pouco. E uma coisa também que é bastante interessante é pessoas que têm, assim, conseguem imitar outras coisas ou outras pessoas com facilidade. Elas têm, assim, mais facilidade também de reduzir o sotaque e imitar o sotaque norte-americano também, tá? Então, assim, se a pessoa consegue, sei lá, imitar sons de animais, assim, com mais facilidade, mais parecido, imitar a voz de outras pessoas, vozes de personagens, isso, assim, pessoas assim, isso foi pesquisado, sabe? Coisa, assim, científica mesmo, elas têm mais facilidade para reduzir o sotaque nativo dela e conseguir imitar com mais facilidade o sotaque de outra região. Né? Então essas pessoas vão ter mais facilidade para reduzir o sotaque brasileiro dela, tá? Então é isso daí, foi isso que eu queria dizer, tá? Foque mais na sua pronúncia, que isso é o que vai fazer o seu inglês ficar muito melhor. Tem coisas que você tem que analisar, se é erro de pronúncia ou se é coisa somente de sotaque. E o sotaque você consegue reduzir depois, e não tem problema nenhum se você nunca reduzir o seu sotaque e sempre tiver sotaque de brasileiro, porque todos os outros países têm sotaque da sua região, e sotaque é uma coisa de personalidade, faz parte de você, tá? É muito legal quando você vê alguém ele falando de um jeito um pouquinho diferente de você e você consegue dizer pela fala da onde a pessoa é, tá? Isso não é ruim, tá? E a gente não deve criticar igual muitas pessoas criticam o brasileiro falando inglês, fala que tá com sotaque de brasileiro. Não, tá? Da mesma forma que a gente não critica um baiano falando diferente de mim, a gente não critica um gaúcho falando diferente também de um baiano e vice-versa, tá? Todos esses exemplos. A gente não pode criticar também porque não faz sentido nenhum, tá? Não faz sentido nenhum. Sotaque, personalidade, região, não faz sentido criticar. Então, o que você tem que colocar ali nas críticas construtivas que você fizer no seu aprendizado é em questão de pronúncia. Foque nela, que isso vai ser muito melhor, muito mais eficiente para o seu inglês. É isso aí, gente. Se você tem alguma sugestão de vídeo, tá? Comenta aqui embaixo, tá? Que esses vídeos que eu tô trazendo aqui são todos sugestões, tá? Todos que estão na minha lista de sugestões que as pessoas colocam lá nos comentários, daí eu vou lá e coloco na lista. Então, todos esses são sugestões. Então, se você tem uma sugestão, comenta lá embaixo mesmo que eu vou trazer, tá bom? Deixa seu like também para eu saber que você gostou, trazer mais vídeos assim. Se você não deixar seu like, eu não vou trazer mais vídeos assim, porque eu vou achar que você não gostou. Então assim, se inscreva aí também, tá? Para que quando eu trouxer os próximos vídeos, você não perca nada. É isso daí, gente. Tem mais vídeo aqui e aqui para você continuar aprendendo inglês aqui no canal, tá bom? É isso aí, então eu vou ficando por aqui e eu te vejo em um próximo vídeo. Fui!